houve a ocupação portuguesa aqui em 1500, talvez fossem de 3 a 4, 5, 6 milhões de indígenas no país. No final dos anos 60, essa população estava extremamente reduzida e chegava aí a 120, 150 mil pessoas vivendo nas terras indígenas. Praticamente não havia áreas com limites definidos e com garantia jurídica nesse tempo, no final dos anos 60. A ação indigenista governamental e a ação das missões levava gradativamente ao extermínio desses povos. Então, nesse sentido, a UPAN ela foi pensada a partir da necessidade urgente de haver uma intervenção num modelo de presença, tanto missionária, quanto governamental, quanto da sociedade civil junto às sociedades indígenas. E a UPAN, quando começa a trabalhar, ela já incorpora essa visão de que o índio é aquele que deve viver. O índio é a terra. Sem a terra não existe índios a longo prazo, a médio prazo. Então, de imediato, se coloca a questão dos territórios, né? Desde logo, as equipes da UPAN incorporaram nos seus programas a busca de identificar, de delimitar, de saber, de defesa do território, de levar os índios a andar com eles pelos rios. A UPAN ela atua historicamente numa abordagem de valorização e de reconhecimento, né? Justamente num tempo que era de invisibilidade e de apelo à integração. Então a gente sempre foi na contramão disso, né? Entendendo que os povos indígenas, sociedades indígenas, os indígenas são sujeitos de direito, eles têm direito à terra, eles têm direito à vida, eles têm direito à sua cultura, eles têm direito à sua língua. E nisso a gente inaugura uma metodologia de convivência e de diálogo que foi ser bem mais tarde batizada pela academia de diálogo intercultural. Então esse modo de atuar, de atuação da UPAN, teve um impacto que influenciou de forma definitiva todo o olhar da política indigenista praticada no país dali para frente. Todos nós indígenas da região, nós estamos numa área cercado de lavoura, cercado de empreendimento e nós não temos mais para onde correr. Se nós não fizer projeto, nós não trabalhar em cima de projeto, não trabalhar em cima de coisas dentro da nossa comunidade, né, como por exemplo, cria peixe, cria boi, cria galinha, cria porco, nós não vamos ter mais caça para nós sobreviver. Os problemas que esses povos vivem também são problemas nossos, né? Na medida em que eles têm seus territórios invadidos e que eles são sujeitos à contaminação por agrotóxicos, à expansão de áreas de desmatamento, a sociedade precisa entender que
mais atores precisam se envolver nessa luta, nessa causa. E as soluções, não somos nós que vamos dar essa solução, né? A solução precisa ser construída coletivamente, respeitando a diversidade sociocultural do país. A OPAN, ela não trabalha para os povos indígenas, ela trabalha com os povos indígenas. Então, desde o início, o propósito era viver junto, a convivência, essa base do chão de aldeia, para nos aproximar, mas não numa forma do mimetismo, do querer ser índio, mas numa forma de absorver os conceitos filosóficos, culturais, políticos desses povos. O indigenista, para a OPAN, tem que construir um diálogo intercultural. E há também que desconstruir progressivamente preconceitos herdados, que são sutis e que a gente tem impregnado. Então, a OPAN aposta nisso. E para isso ela tem 2 campos privilegiados de formação. Um campo é a convivência nas aldeias, então vai além de você fazer uma assessoria técnica e conviver dentro de outras cosmovisões. E outro campo privilegiado para isso é a convivência institucional, que fornece espaços permanentes de reflexão crítica. Então, acho que um dos desafios que está pautado para a gente é esse. Discutir com eles qual é o modelo de gestão territorial que eles querem fazer, e isso vem sendo possível através da elaboração dos planos de gestão. São os momentos riquíssimos de discussão através de mapeamentos, etnomapeamentos, né, mapear as áreas, discutir com eles quais os principais desafios, quais as principais demandas. A gente discute, né, através da elaboração dos planos de gestão, essas demandas e necessidades dos povos. E a outra demanda muito presente é a geração de renda. Então, um dos desafios nossos é como pensar uma nova geração de renda. Ou seja, o modelo econômico dado, ele não permitia você crescer economicamente e manter a sustentabilidade, porque é um modelo exploratório. Os povos têm autonomia e o direito a decidir como querem fazer a gestão e como querem se relacionar com essa sociedade do entorno. A OPAN luta desde os inícios por criar caminhos novos, não foram construídos, estão sendo construídos, para vivermos juntos numa sociedade que é diversificada, mas em igualdade de direitos e igualdade de dignidade. Então, vai muito além de um trabalho indigenista apenas de assessoria às sociedades indígenas. A troca de sementes, então, a gente vê como um momento de mostrar a riqueza da agrobiodiversidade, né? E deles também trocarem essas sementes, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu tenho de melhor com uma variedade que eu não tenho, e também dar essa variedade boa que eu tenho para um parente meu que eu acho que vai gostar de comer isso que eu como também. O inicial desse trabalho é uma mesa farta. A gente acredita que ao convidar diversos povos para levarem suas sementes, né, levarem sua forma de cultivar, a gente fortalece a união dos povos indígenas, a gente permite que uma experiência que ocorra, por exemplo, no Amazonas, assim, sirva de exemplo para conflitos que estejam existindo em outras regiões, como Mato Grosso. Então, sempre o resultado, né, desses encontros, dessas feiras de sementes, são muito positivos, os povos ficam muito felizes e querem sempre mais, né? Um outro exemplo de sucesso é o trabalho com o pirarucu manejado lá no Rio Purus com o povo Palmari. É um pirarucu legal e por isso ele é muito importante, porque foi uma iniciativa da comunidade Palmari que realmente indicou uma possibilidade de sucesso em termos econômicos, em termos de organização social e em termos de protagonismo indígena. O manejo foi uma coisa que deu muita claridade para a gente de chegar a fazer um trabalho de qualidade. Só era eu e mais 5 pessoas, nós começamos um grupinho bem pequeno, de 6 pessoas. Aí a gente já tem a maioria da população nossa lá, povo Palmari, envolvido no trabalho.
Tudo isso visando o fortalecimento do povo indígena no seu território e a valorização da sua tradição. Esse é o objetivo maior do nosso trabalho. E aí, por exemplo, nós como Pareci, nós sabemos que para a gente conseguir manter, nós temos que buscar a autonomia cultural, a autonomia política e ter autonomia de geração de renda dentro do nosso próprio território. Aí sim, nós vamos saber que a nossa cultura ela vai ter um alicerce muito forte. A OPAN, ele faz parte hoje da vida dos Pareci, assim como ele faz parte da vida de outras etnias. Ela ajudou principalmente na questão da sobrevivência do povo, aonde ela foi uma entidade que defendeu, reconheceu os nossos direitos e junto com o movimento indígena lutou no estado do Mato Grosso, no Brasil e no mundo afora, o reconhecimento desses direitos e que nós temos que viver nesse país com nossas especificidades diferenciadas. Então o reconhecimento nosso é de gratidão hoje pela instituição chamada Operação Amazônia Nativa, que antigamente era a Operação Anchieta. Uma nunca dá, o pá nunca dá, não me quadra nunca diz nada, e junta, um vácuo, tinha, recalou, você nunca se diz junto da IT, não. Tchau, a sua. Uma instituição que atualmente te mostra caminhos, né? Que tem uma linha política, né? Que te faz refletir. Uma instituição que tem um histórico e uma história super importante e empolgante. Então ela é ao mesmo tempo amor, ódio, sina, karma, dharma. Então a gente vivia, nosso patrimônio era a nossa mochila. Os motivos que eu acho que é importante a UPAN continuar nessa luta é justamente para isso, para não se perder esse direito que os povos indígenas têm. Sim, por mais que às vezes a gente se preocupa, cenário, às vezes parece um pouco desolador, mas eu acho que eu que fui contaminada por esse espírito do otimismo, de acreditar que não, que pode fazer. Assim que a gente chega, a gente percebe que é muito mais que uma relação profissional, né? Você também logo já é alocado uma relação de parentesco, de clãs e facções, né? É uma comunidade indígena, praticamente. Quanto mais a gente se envolve com eles, mais gratificante é o trabalho e melhor a gente consegue fazer, né?